sou a Natasha, do Colorindo Aprender. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês uma videoaula para explicar o porquê que se fala tanto que o professor precisa partir do conhecimento que a criança já tem, para ele ensinar um novo conteúdo na sua aula, tá? Então esse é o tema de hoje. Então eu quero contar para vocês o porquê que isso é uma verdade se a gente pensar em como que o nosso cérebro aprende. Bom, quando a gente faz essa afirmação, a gente está trabalhando com a memória. E é uma memória de longo prazo, ou seja, é aquela memória que ela armazena algumas coisas que já são arquivadas há algum tempo, tá? Então, buscar os conhecimentos que o aluno já tem é como que investigar na história dessa criança quais que são as experiências e as vivências que ela já teve com esse tema, que estão gravadas na memória de longo prazo dela, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que esse tipo de memória, ela não é armazenada em um lugar específico, tá? Na verdade, ela fica viva num caminho, é como uma rede de neurônios. E essas memórias também, elas funcionam por associação. Então, elas vão se somando umas às outras de um jeito que elas vão aumentando o conhecimento sobre alguma coisa. Por exemplo, se eu peço agora para você lembrar de um cachorro, todo mundo vai pensar num cachorro, mas a partir daí, cada um vai construir uma conexão diferente que é baseada na própria vivência. Então, algumas pessoas pensando no cachorro, por exemplo, podem conectar com um animal que já teve um dia. E vai lembrar, por exemplo, onde que ficava a casinha dele. E pode se lembrar que agora naquele mesmo lugar tem um vaso de planta. E que essa planta está precisando ser molhada já há alguns dias, né? Então, são associação entre informações que não tem nenhuma ligação prévia, tá? Então, outra pessoa, por exemplo, pensando num cachorro também, pode pensar que não gosta muito desses animais, que gosta mais de bichos grandes, como um cavalo. Então, ela pode se lembrar de outros bichos que ela conhece. E por aí vai, tá? Essas associações entre esses conhecimentos, na verdade, são infinitas e são ilimitadas. Mas a nossa lembrança do passado, ela é seletiva. A gente se lembra daquilo que é relevante e do que tem algum valor para a gente. O legal de você saber é que quando você traz para o seu aluno um conhecimento novo, essas informações elas caem direto numa conexão que já existe anteriormente, tá? E é aí que elas trabalham como que numa soma, associando mais e mais informações. É como se acontecesse um diálogo, né, entre essas informações. E isso acontece numa memória que a gente chama de memória de trabalho, que é aquela memória que opera, que executa, que raciocina, tá? Aqui eu acho que é a parte mais importante, tá? Porque quando você traz um conhecimento novo e associa ao conhecimento prévio, você ensina o teu aluno a pensar, a concordar, a discordar. Então, olha o teu papel como alguém que ensina a refletir, ao invés de alguém que ensina a treinar a memorização, tá? Então, é reflexão. O que acontece nessa fórmula, então, é que com os novos estímulos e as informações que você, como educador, traz para essa criança, ela primeiramente trabalha na memória do trabalho dela e aí ela vai associando com os conhecimentos e as vivências que ela já tem. Então, é uma constante conexão entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. É isso que leva ao pensar e ao refletir desse aluno. Esse processo, ele enriquece essa conexão e essa associação das informações, tá? Então, se você não levar em conta essa associação, o ensino adianta de muito pouco, porque o conhecimento não tem aonde se ancorar, tá? Então, quanto mais vezes a gente usa as conexões da memória de longo prazo, repetindo elas, mais permanentes elas ficam registradas no nosso cérebro. E, além disso, também, quanto mais ganchos você fizer do conteúdo novo com o conhecimento prévio dessa criança, mais o registro também fica permanente no cérebro dela. Acho que a palavra mais importante aqui é conexão, tá? Porque isso que envolve o pensar. E a aprendizagem não pode ser puramente mecânica. Claro que tem alguns momentos em que ela se torna mais mecânica, mas em geral ela não pode ser, ela precisa ensinar o aluno a refletir. Não se esqueça que precisa partir da experiência escolar dessa criança, né? Mas também da experiência de vida dela. Por trás dessa memória, de todo esse funcionamento, existe uma pessoinha, tá? Com desejos, com preferências, com necessidades, e que tem uma história de vida.
e você ouvir o que ela tem a dizer sobre essa história de vida é importantíssimo para como que você vai guiar o novo conhecimento para ela, tá? No próximo vídeo eu vou dar continuidade nesse assunto, tá? Dando algumas dicas de como que você pode colocar tudo isso em prática. Então, como que você pode apresentar um conhecimento novo, buscando o interesse e a relevância desse assunto para essa criança, tá? Então, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!